Nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vive está. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lu. Vou compartilhar aqui a minha tela. Estão vendo aí? Então, né? Então, hoje a gente vai dar continuação lá ao capítulo 4 de Hebreus. O tema de hoje, se a gente puder definir um tema, é a palavra viva e eficaz. Vamos fazer um resumo também para a gente saber aqui do que a gente está falando, né? A gente tinha estudado, não no capítulo anterior, mas no estudo anterior, o descanso de Deus. Nós vimos que esse descanso em Deus existe quando estamos em Cristo. É Cristo quem nos dá o descanso, e com isso nós descansamos do nosso trabalho, pois o trabalho dele na cruz nos dá esse sentimento, né, de descanso dos trabalhos na carne. Vimos também que para entrar nesse descanso nós temos que crer em Jesus e receber com verdade, com fé, a verdade que ele nos traz, a sua mensagem, e temos que nos aproximar dele confiantes, principalmente nos momentos de tribulação. E nós também vimos que para isso é necessário ser diligente ou obediente, nos preocupando com o nosso coração, para que o nosso coração não seja endurecido e a gente não caia nos enganos do pecado. Então, esses eram os textos ali, os estudos, os entendimentos daquele momento ali onde aquele povo estava passando por tribulação. Lembrando rapidamente que esses irmãos, esses hebreus, esses judeus, estavam no momento onde crer em Cristo ali para eles era sinônimo de perseguição direta. O judaísmo naquela época era uma religião lícita, ou seja, a igreja não, a Roma, né, o governo de Roma entendia
o judaísmo como a religião local e aprovada, então não havia perseguição a judeus. Porém, se você fosse cristão, judeu cristão, aí sim você era perseguido pelos romanos, muitas vezes levados para o Coliseu, para ser, enfim, comida de feras, mas você também era, de uma certa forma, perseguido pelos próprios judeus, né? Lembra o caso de Estevão, que foi apedrejado, e tantos outros perseguidos. Paulo mesmo perseguia os judeus convertidos a Cristo. Então, era uma perseguição dos dois lados e era uma perseguição que levava à morte, não era uma perseguição qualquer. Então, eles estavam, sim, de fato, num momento muito complicado, sofrendo essa perseguição direta que era a sua vida, né, que estava em jogo, era a morte. A gente vai olhar no capítulo 6, no capítulo 6 e no capítulo 10 também, o autor vai inclusive falar, vocês não chegaram nem a derramar sangue pelo amor de Cristo, ou seja, dando uma ideia de que isso poderia acontecer a qualquer momento na vida desses irmãos. Então, a perseguição que eles estão sofrendo é uma perseguição real, né? É uma tribulação real. E por conta dessa perseguição real, dessa tribulação real, eles estão tentados a se afastar de Cristo, ou seja, renunciar à sua fé e voltar para a sinagoga. Então, esse aí é o pano de fundo. Apagou aí para vocês? Não, né? Perdão. O pano de fundo para o estudo de hoje. Hoje a gente só vai explorar Hebreus 4, 12 e 13, 2 versos. Vai ser muito tranquilo, muito rápido, porém muito, muito profundo, eu espero. Quais são os versos-chave que eu quero ter com a gente durante o estudo de hoje? Para a gente lembrar aqui, ó, um verso-chave para a gente, está lá no capítulo 3, 13, diz assim, ó, pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui vamos fixar, ó, o endurecimento do coração por conta do pecado que nos engana, né? O engano do pecado, as mentiras que muitas vezes vivemos e elas fazem com que o nosso coração seja endurecido. Então, essa é a primeira ideia aqui. Segunda ideia chave para o texto de hoje está aqui em Hebreus 4:2. Pois as boas novas, e aqui falando da palavra de Deus, as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem, ou seja, mais as boas novas, que eles ouviram, de nada lhes valeu. Por quê? Porque não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então, aqui, ó, a palavra de Deus foi recebida, porém aqueles irmãos não creram, né? A componente ali da fé, não aceitaram. E o último texto importante, que é o texto talvez mais importante para o nosso estudo de hoje, porque ele faz o link de toda a argumentação desse autor com os 2 versos que vamos estudar hoje. Então, no estudo passado, nós terminamos lá nesse Hebreus 4:11, que diz, ó, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Aqui está essa expressão do nosso esforço, como eu expliquei semana passada, não um esforço por obras, né? Não há nada que nos faça estar em Cristo que não seja a crença em Cristo Jesus, porém há um esforço de estar nessa presença. E esse esforço, ele tem a ver com essa luta que nós temos que travar para que o coração não seja endurecido, ou seja, essa luta contra os enganos do pecado. Então, o esforço de permanecer na fé. Então, esforcemo-nos para entrar no descanso e permanecer ali, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo da desobediência. Esses 3 versos chaves aqui vão dar para a gente um entendimento do que o autor vai falar no estudo de hoje. Vamos dar uma lida, então, nos 2 versos de hoje, e aqui eu tenho algumas palavras grifadas que a gente vai discutir um pouquinho sobre elas. Gabi, lê para a gente, só para trocar um pouco a voz. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus.
Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Aí aqui eu botei em algumas versões, uma das versões que eu gosto da tradução, ela traz no lugar de eficaz poderosa. Eu gosto dessa palavra poderosa relacionada à palavra de Deus. E em outros lugares ali, julga os pensamentos, também traz a tradução de traz à luz, coloca esses pensamentos e essas intenções sob a luz aqui, a luz de Cristo, a luz da palavra de Deus. Então, eu gosto dessas traduções. Dando uma lida, ou melhor, entendendo a argumentação que esse autor está fazendo, com base nesse texto aqui, o autor ele começou dizendo, olha, vocês estão correndo um risco, endurecendo o coração de vocês, porque vocês estão dando ouvidos às mentiras que os pecados contam a vocês, e vocês estão fazendo concessões, vocês estão se afastando de Cristo por conta dessas mentiras que vocês estão se prendendo. E esse endurecimento de coração está levando vocês para uma condição de perder o descanso, de sair do descanso de Deus, né? Então, o autor está trazendo essa argumentação. E ele explica todo o descanso de Deus como sendo, na verdade, um refúgio para eles. Ele faz essa inversão, dizendo, olha, e vocês deveriam, na verdade, estar buscando a presença de Deus para estar em descanso, e não se afastando dela buscando o pecado. E aí eu entendo que, nesse momento, quando o autor faz essa virada, a primeira mensagem que ele quer entregar para esse povo aqui, porque ele faz toda a argumentação, e a argumentação ela para, e aí eu entendo que ele vai dizer para eles agora, olha, e é a palavra de Deus que é viva e eficaz e que mostra que vocês têm que se comportar de uma forma que nós vamos descobrir ali na frente, vamos explorar na frente. Então, e ele conclui dizendo no verso 13, e é a Deus que nós vamos prestar contas. Então, o meu primeiro entendimento aqui é que o autor agora faz uma chamada para os irmãos dizendo o seguinte, olha, e não sou eu que estou argumentando essas coisas para vocês com base no que eu quero, no que eu entendo. Eu quero que vocês entendam que é a palavra de Deus que me dá base para isso. Eu quero que vocês olhem para ela. E, no limite, que vocês olhem para o próprio Deus. Porque é a ele que vocês vão prestar contas, não a mim. Então, eu entendo que a primeira interpretação desse texto aqui, a mais simples que nós podemos fazer, eu diria, é o autor fazendo com que esses irmãos fixem os olhares deles de novo em Deus e na sua palavra, em Cristo e na sua mensagem, né? Como ele começa, lembra, lá no capítulo 3, no início do capítulo 3, ele começa dizendo o quê? Fixemos os nossos olhares em Cristo. E aqui é meio que ele fecha toda a argumentação dizendo, olha, e é em Cristo, na sua palavra, que eu quero que vocês prestem atenção. Não na minha chamada de atenção. Tá? Esse é o primeiro entendimento aqui. Mas tem um outro entendimento aqui muito mais relevante que a gente vai explorar junto aqui, que esse autor vai falar. Mas antes eu queria passar por algumas palavras aqui, só para a gente tentar, vamos dizer aqui, traduzir um pouco esse texto numa linguagem que a gente consiga entender. O texto parece ser bem simples de entender, mas tem muita coisa relevante aqui. A primeira deles é a palavra de Deus sendo viva e eficaz. E eu trouxe aqui o texto de Isaías, que é como eu entendo a palavra de Deus. Eu conversando com o Regis, conversando com o Isaac ao longo da semana, a palavra de Deus, e aqui a gente vai fazer a interpretação dessa palavra de Deus como sendo a palavra escrita nesse momento, a mesma palavra que é usada aqui no verso 4:2, as boas novas, né? Essa palavra de Deus proferida por Deus através dos profetas que chegaram nas nossas mãos, né? Essa palavra escrita, eu entendo que ela é viva. Aí você fala assim, o que é isso? A Bíblia é um livro escrito, né, por homens, tem lá texto, lá, né? Pega lá o livro do Harry Potter ou Senhor dos Anéis, qualquer outro livro. Eu entendo, né, que a palavra de Deus, ela não é um livro comum, a Bíblia não é um livro comum como outro qualquer. Não é o livro cuja leitura ela gera em você o mesmo impacto que gera qualquer outro livro.
tá? A base para o meu entendimento desse jeito, ela está muito aqui em Isaías, mas depois eu vou pegar uma outra passagem também que está no Novo Testamento, mas em Isaías aqui diz assim, ó, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual o enviei. Tá? O que eu entendo aqui? Deus colocou a sua sabedoria, a sua verdade nas Escrituras. O que pode ser reconhecido não, o que pode ser conhecido de Deus, atributos de Deus, estão expressos na natureza criada e na sua revelação direta, na sua palavra. E a gente, acho que a gente não entende isso muitas vezes, mas a gente está falando de Deus, o Criador, a gente não está falando de um personagem de quadrinhos, a gente não está falando de uma história do nosso tempo, do homem natural, a gente está falando do próprio Deus. Então, o que tem na palavra de Deus acerca do próprio Deus e de toda a história é algo divino, é algo vivo. Tem várias formas de interpretar essa palavra viva, mas uma delas, por exemplo, é quando você lê uma palavra de Deus hoje, 2000 anos depois, e ela ainda causa em você transformação. Ou você pega uma mensagem, faz uma experiência, pega uma mensagem que foi pregada há 6 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás por algum pastor, e você recebe aquela mensagem como se ela estivesse sendo dita para você hoje, agora. E você fala assim, cara, essa mensagem é tão presente, é tão atual. Ela é atual porque a palavra de Deus ela é viva e ela é atual, ela não é morta. Ela não é uma palavra que foi escrita no passado e veio trazida até aqui. É como se essa palavra estivesse falando ainda hoje, sendo escrita ainda hoje, embora tudo que está ali já foi escrito. E aí você pode pensar, eu fiz até esse exercício com as crianças aqui em casa, né? Então essa palavra ela é viva para um grupo de pessoas que creem nessa palavra ou ela é viva para todas as pessoas? O que vocês entendem? Alguma dica? Posso falar a resposta das crianças? Pode. A resposta do Gabriel foi interessante. Ele falou, mãe, eu acho que ela só é viva e eficaz quando você lê querendo ali encontrar o Senhor. Quando você é tipo um ateu, ou um historiador, que você está buscando fatos históricos na Bíblia, ela não é viva e eficaz. Achei interessante esse ponto. Eu falei, Demetrios, eu acho esse ponto interessante. E eu acho que o Demetrios queria saber o que vocês acham. Medinho não tem certo e errado não, pessoal. E aí, o que vocês acham da palavra de Deus? Ela é viva como? Ela é viva só para quem já está com o coração... Ela é viva só para quem crê? Já está com o coração... Ou aquele que está de coração aberto, querendo ouvir? Eu dividiria, por exemplo, a questão das promessas de Deus é para quem crê e aceita ele, né? Mas a questão do juízo, da ira de Deus é para todos. O que está escrito nela, eu creio que se cumpre em todos, na humanidade. O que está escrito se cumpre em todos. Mas a questão das promessas de Deus é para aqueles que creem nas promessas, é para aqueles que realmente aceitam e vivem em obediência a ele, né? Esse é o meu entendimento. A gente passou por uma pergunta semelhante a essa há 2 estudos atrás, quando a gente viu lá que Deus fala, né? Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o coração. E aí eu perguntei, né? Será que Deus fala então só com alguns, ou ele tem uma lista, ou ele fala com todos? E a gente entendeu que Deus fala com todos a todo instante, porque o tempo de Deus é hoje, sempre. E o C tá... E aí a pergunta foi, tá, então esse se ouvirmos, está relativo a quem, né? E na época a gente entendeu, olha, esse si está sobre o homem, não está sobre Deus. Deus está sempre falando.
Aqui, para mim, o entendimento é o mesmo. A palavra de Deus ela é sempre viva e eficaz. E como o texto de Isaías nos disse, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E qual é o propósito? Ela vai trazer bênção para aqueles que creem e vai trazer a justiça para os que não creem. Então, a palavra de Deus, sob essa perspectiva, ela é sempre viva e ela é sempre eficaz. E ela não vai mudar porque eu não creio. Entende? Ela vai continuar causando o mesmo efeito. Agora, nós, o homem, quando lê a palavra e ela causa o efeito, o homem tem a decisão de aceitar ou recusar. Então, nós, quando recebemos, quando o texto diz aqui, ó, a palavra é viva e eficaz, e ele vai além disso que ela é afiada, e ela penetra, e ela corta, ela vai fazer isso com todos. Ela vai fazer isso com todos. Ela não vai deixar de fazer. Ela não vai fazer com aquele que é mais crente e aquele que não é não crente, ela não vai fazer. Ela vai fazer isso com todos. A diferença está lá, se a gente pegar aqui, eu não peguei o... Botei aqui, ó, o texto de Marcos. Vamos ler o texto de Marcos. Olha que interessante como é que os textos se combinam, né? A parábola do semeador. Quem conhece a parábola do semeador é Jesus explicando o reino dos céus. E ele usa exatamente a palavra. E interessante que a palavra aqui ele coloca como sendo o quê? Uma semente. A semente sempre germina. A semente ela sempre vai germinar, ela sempre vai dar frutos. O problema não está na semente, o problema está onde? No solo. O solo pode rejeitar a semente. Então, o texto, Jesus explicando para os discípulos, ele fala assim, ó, o semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra nelas. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesmas, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, olha que interessante aqui, eu não marquei em negrito, mas o engano, entendendo aqui o engano das riquezas como o engano do pecado, e os anseios por outras coisas, de novo, as mentiras do pecado, essas coisas sufocam a palavra e tornam a semente infrutífera. Né? E, finalmente, outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra e aceitam-na. Aceitam-na. E dão uma colheita de 30, 70 e até 100 por um. Então, repara que a componente aqui continua sendo a componente de fé que está sobre o homem. Por que muitas vezes, olha, esse é um pensamento que eu também cheguei, acho que eu queria compartilhar. Por que muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente fala assim, não, sei lá, qualquer um que pegar, se não tiver o coração, ela não vai ser útil, vai ser só um livro e tal. Será que isso não é porque nós também muitas vezes duvidamos do poder dessa palavra? Talvez porque nós pensamos, olha, essa palavra, na verdade, é a palavra de Deus, mas foi escrita por homens, enfim, não sei se é tão palavra de Deus assim. Imagina só como nós somos pequenos, né? A gente é muito, muito fraco, mas imagina se nós soubéssemos, como Moisés, imagina que fôssemos Moisés, que viu Deus usando o seu dedo para cravar nas pedras, nas tábuas da lei, os mandamentos. Você viu o que Moisés e aquele povo faziam com aquelas tábuas? Onde é que eles guardavam aquelas tábuas? Lá no Santo dos Santos, no lugar divino. Por quê? Porque aquelas tábuas ali eram de fato o quê? As letras de Deus ali. Eram de fato poder. Muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus sem o poder que ela tem, porque a gente faz uma transferência de autoridade, a gente olha muitas vezes para o homem, ou a gente olha para a história. Mas se a gente entender que o Deus, que é criador do universo, que a gente diz aqui que crê, né? Ele deixou a palavra escrita que reflete quem ele é. Essa palavra é ele. Essa palavra é ele próprio. Jesus é essa palavra, então ela é óbvio que tem poder. É o que eu brinquei com o Regis e com o Isaac.
essa palavra aqui, sendo pega em mãos que são blasfemas, vai queimar na mão, porque é uma palavra viva. Uma leitura de um texto desse vai transformar, vai gerar um imbróglio no coração dessa pessoa. Não vai passar por um texto qualquer. E embora nós não vejamos a transformação que ela causa no momento que é lida, irmãos, é uma semente. É uma semente. A transformação pode vir anos depois. E essa pessoa vai saber, ó, eu fui exposto a essa palavra lá atrás. E ela germinou muito tempo depois, mas ela não voltou vazia. Então, a primeira componente aqui é que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz para fazer tudo o que ela diz que ela vai fazer e vai fazer. Né? A gente, continuando aqui o texto diz que ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Aí eu fiz uma pesquisa, né, para entender, o que é uma espada de 2 gumes? Não, uma espada com 2 lados que cortam, tal. Por que ela é mais afiada? E olha que interessante que eu achei, né? Estava comparando com as espadas de samurai, que tem um lado só, as espadas têm um lado só. 2 características da espada de 2 gumes. Né? A primeira característica é que elas são as melhores para os ataques diretos, de estocada, de entrar, de cravar. Você até consegue penetrar alguma coisa com uma espada que corte de um lado só, mas ela não tem a mesma eficiência, a mesma eficácia que tem uma espada que corta dos 2 lados. E indo além, aqui tem um texto que é a maior penetração da armadura na Europa antiga lá, eles usavam isso na Idade Média, porque essa espada de 2 gumes, como ela corta dos 2 lados, ela permitia uma profundidade maior de perfuração. Então, ela inclusive passava por armaduras, ou seja, ela era tão capaz de atravessar obstáculos que ela ia muito mais fundo. Então, repare, isso aí são características da espada. Não estou aqui falando da palavra de Deus ainda, mas a espada de 2 gumes tem essas características. Ela é usada para perfurar e ela vai muito mais fundo que qualquer outra espada. E aí o autor faz essa comparação, dizendo que a palavra de Deus é como essa espada. Tá? E o que a gente pode entender dessa comparação como essa espada? A palavra de Deus, ela vai no íntimo do homem, no lugar mais sombrio que você possa imaginar, lugar de menos acesso, onde o mundo externo não conhece, muitas vezes, indo bem além aqui, tá? Muitas vezes, coisas da tua própria vida que você mesmo não se conhece, nós mesmos não nos conhecemos, e a palavra de Deus, ela acessa até esses lugares mais íntimos, mais delicados. E uma perspectiva que eu acho interessante, que alguns autores dão para o fato da espada ter 2 lados, é que a palavra de Deus, se de um lado ela corta, ela traz juízo, ela traz julgamento, do outro lado ela traz bênção, ela traz promessa. Então é como se essa palavra, pelo fato de ser mais afiada que uma espada de 2 gumes, ela não só entra nos lugares mais profundos do nosso ser, mas quando ela chega nesse lugar profundo, ela vai trazer para a gente julgamento ou bênção, promessa. A gente vai desenvolver mais essa ideia à frente, eu vou mostrar para vocês isso ali na frente, mas fiquem com essa mentalidade de que a palavra ela não tem barreiras no nosso eu. Porque é isso que o autor está dizendo, ela penetra como uma espada. Então, ela não encontra barreiras, não tem armadura, não tem nada... até a nossa resistência, se a gente disser que eu não quero ler essa palavra, quando você lê, ela vai fundo, ela bate lá dentro. E quando ela bate lá dentro, ela traz, muitas vezes, julgamento, porque ela vai revelar, a gente vai ver na decorrência do texto que ela vai revelar coisas sobre nós, ela vai trazer à luz coisas sobre nós, mas ela também vai revelar as promessas de Deus, porque no limite é a palavra de quem? É a palavra de Deus. E aí eu vou voltar na perspectiva que nós tivemos lá da palavra viva,
ela é a palavra viva porque ela traz vida. Então, a gente vai desenvolver um pouco mais essa ideia na frente, mas então ela penetra no mais fundo do teu ser, ela traz julgamento sobre aquilo que provavelmente está em desordem, sobre aquilo que você talvez não conheça e que não está bom, não está... E ela traz também promessas de vida. Ela traz promessas de vida. Aí o texto diz assim, voltando lá para o texto, ela é mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir. E aí ela vem aqui com algumas composições, dividir alma, espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. A divisão aqui, resumidamente, o autor está falando claramente aqui de dividir a alma do espírito, dividir o que é da carne. Vamos entender a alma aqui como o que representa a carne, daquilo que é do espírito, aquilo que tem a ver com Deus. Então, divide separando essas duas coisas. Mas eu quero abrir um parênteses aqui para falar de um teminha rápido com vocês aqui. O que são esses termos alma, espírito, corpo? Só para a gente entender um pouquinho aqui, mas isso aqui não é a coisa mais importante desse texto, tá? É só para a gente ter uma normalidade aqui de entendimento. Bom, ao longo da história tem as discussões sobre como o ser humano ele é dividido, né? Corpo, espírito, alma, mente, e aí existiram ao longo da história algumas brigas para dividir. Tem os que acreditam que nós somos divididos entre alma e corpo, esses são os que creem na dicotomia. Quem crê na tricotomia entende que é alma, corpo e espírito. Para nós, o entendimento de que somos uma unidade, né? O entendimento aqui de unidade é o homem, já basta. Já basta. Tá? O homem, ele é composto das três coisas. O homem tem alma, corpo e espírito. Já basta. Se alma e espírito são misturados, e corpo porque é físico, né? Um é invisível, o outro não é invisível. Isso é detalhe. Mas eu vou trazer aqui para vocês como algumas pessoas enxergam isso. Então, esse rapaz aqui que o Regis gosta muito, o Otmani, tem nome de filme americano, ele tem uma forma muito legal de explicar isso, e é muito simples, muito didática, né? Ele fala assim, olha, o ser humano é como uma lâmpada. E ele se baseia lá em Gênesis. E ele crê na tricotomia, tá? Em Gênesis, quando Deus cria o homem, o que Deus faz? Deus faz o corpo, né, do pó da terra. Depois Deus sopra o espírito da vida no homem e o homem acorda, ganha vida. E no que o homem ganha vida, o texto diz que ele passa a ser o quê? Uma alma vivente. Como o Otmani tem uma explicação longa dele, tem os textos dele para você ler, mas como é que ele explica isso aqui para uma linguagem muito simples para a gente? Essa lâmpada acesa, para que ela pudesse estar acesa, assim, essa luz brilhando, foi necessário o equipamento ali, a lâmpada em si, que é uma matéria, né? E a eletricidade, que é invisível. E a eletricidade, em contato com esse equipamento, com essa lâmpada, quando ativado, gerou a luz. Então, na visão do Otmani, a eletricidade é o espírito, a lâmpada é o corpo e a luz é a alma. O que isso representa? O que isso significa? Como é que eles falam isso? O espírito que nós temos é o espírito dado por Deus e é a parte de nós que conhece o divino, é a nossa parte que não é carnal, é a parte espiritual do homem. Todos nós temos um espírito e a palavra de Deus diz lá em Tessalonicenses, acho que não botei a referência aqui, ou em Romanos, que o Espírito Santo de Deus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, é o Espírito Santo de Deus que testifica ao nosso espírito. É como se todos aqueles que são nascidos de novo, não é que a gente recebe um novo espírito, a gente recebe agora, vamos chamar assim, de um mentor, um coach,
né? O Espírito Santo de Deus habita em nós e ele passa a instruir o nosso espírito, testificar ao nosso espírito as coisas que são concernentes a Deus. Mas nós temos um espírito. E nós temos um corpo físico, e isso é visível, ninguém tem dúvida disso. O que seria, então, a alma, né? O entendimento da alma, até para os gregos no passado, mas a gente vai ver referências sobre isso também no texto bíblico, a alma é onde reside as nossas emoções, as nossas crenças, inclusive o nosso intelecto. A alma é toda a parte consciente do ser humano, né? É aquilo que você não vê. Por exemplo, você não toca na nossa mente, nos nossos pensamentos. Alguém mede aqui o quanto a gente é capaz de pensar ou não? Não tem, você não toca nisso. Você conhece o cérebro, mas o pensamento você não... né? Então, toda essa parte subconsciente é a nossa alma. E como é que essas três componentes funcionam, né? Pegando o exemplo lá de Otmani. O nosso espírito, ele sempre vai testificar de Deus em alguma medida, porque ele é espiritual. Então, ele é um input para a gente, ele passa informação para a gente. É por isso, por exemplo, que Paulo vai dizer lá em Romanos que todos nós somos indesculpáveis de perceber Deus. Por quê? Porque nós temos no nosso espírito é proveniente de Deus. Nós temos conhecimento de Deus em nós, né? O nosso corpo é uma outra entrada de dados, é um outro input, porque o nosso corpo está presente no mundo, ele percebe, né? Os nossos olhos percebem o mundo criado, nós temos sensações, temos emoções. Então, uma outra entrada de dados é a nossa alma, e aí é falando da nossa alma como sendo aquele que processa essas duas entradas, é que batalha. Então, eu recebo as informações do mundo e eu recebo os inputs do espírito. E eu sou sensível a um dos dois lados. Então, a nossa alma fica ali batalhando. Olha, eu vou dar atenção ao que vem do mundo. Ou eu vou ouvir a voz do espírito. O que acontece quando somos transformados, né? Quando temos o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus testifica ao nosso espírito e, com isso, esse input fica mais forte. Essa informação do nosso espírito e aí a batalha fica maior. Eu continuo recebendo informação do mundo, mas eu agora tenho o Espírito Santo revelando mais e mais verdades de Deus para nós. E é a nossa alma, e aí a gente pode entender que a mente é uma parte dessa alma, mas o nosso subconsciente também, os nossos valores, essas coisas começam a entrar em luta. É a luta da carne, do corpo, contra o espírito, né? Representados ali naquela alma. Lutero, que também cria na tricotomia, vai falar um negócio muito interessante. Ele diz que o tabernáculo lá de Moisés, ele representava de alguma forma, e eu achei isso lindo quando eu li, representava o homem, né? Por quê? Ele dizia assim, olha, o tabernáculo ele era composto de 3 partes. Ele era composto dessa área externa, que vocês estão vendo aqui na figura, né? E essa área aqui coberta, ela era subdividida entre a área santa e a área santo dos santos, tá? E ele dizia o seguinte, ó, o corpo humano é a parte externa, que está exposto no mundo, que recebe do mundo as entradas do mundo, está experimentando o mundo. A nossa alma é a parte santa. E interessante que ele vai falar que é a parte santa, porque na parte santa, diferente da parte santa dos santos, a parte santa era clara, é onde tinha os candelabros, é onde tinha luz. Então, Lutero entendia que isso era uma reflexão da nossa consciência, da nossa capacidade interpretativa. É onde a luz está em cima, é a nossa alma. E o espírito é o santo dos santos. Por quê? Porque o espírito é a parte divina do homem que está ligada a Deus. É a parte de Deus em nós. No santo dos santos, tem a lei de Deus, como eu falei, tinha as tábuas da lei. No santo dos santos não havia luz do mundo. A luz ali é a luz do Espírito de Deus. Então, eu gosto dessa visão de Lutero, mas, de novo, isso aqui eu só trouxe só para ficar interessante, para compartilhar conhecimento para vocês. Mas no texto aqui para a gente, se a gente voltar no texto,
quando o texto diz que divide a alma e espírito, juntas e medulas, eu quero que vocês entendam que a palavra de Deus entra no interior do homem e separa o que é de Deus do que é do mundo, do que é do homem. A palavra de Deus, ela joga luz. Essa palavra julga aqui, em algumas traduções, traz a luz. A palavra de Deus traz a luz sobre as coisas que são do homem, da carne, desse mundo, e as coisas que são de Deus. Então, para a gente, tudo isso que eu falei de alma, corpo, espírito, basta a gente entender que há uma separação daquilo que nós vemos e experimentamos no mundo das coisas de Deus. E aqui ele está dizendo que é a palavra de Deus que nos mostra o que é do mundo e o que é de Deus. Ela vai separar. Não vai ter dúvida para a gente. A palavra de Deus separa. É a minha alma, é o meu entendimento que faz essa análise. Se eu avaliar, se eu fizer esse exercício aqui de avaliar os meus pensamentos, as intenções do meu coração com a minha alma, eu vou conseguir discernir o que vem de Deus e o que vem de mim mesmo? Não, não vou. Não vou. Por que eu não vou? Porque é a palavra de Deus que faz isso. É ela que traz para mim aquilo que pertence a Deus, aquilo que é de Deus, que é do Espírito, daquilo que é da carne. Dá uma pausa aqui, porque talvez tenham perguntas aí, dúvidas, contribuições. Depois a gente continua. A gente conversou aqui em casa uma coisa que acho que ficou claro, mas é importante ressaltar, que Deus, ele conhece as intenções do coração, mas não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando que a palavra de Deus, ela vai revelar para nós aquilo que está em desacordo com a vontade de Deus, o que é diferente. Deus conhece, mas a gente, às vezes, não conhece a verdadeira intenção do nosso coração ou algo que estava oculto, que precisava vir à luz, e a palavra de Deus, ela entra colocando essa luz e fazendo a gente mesmo reconhecer e enxergar esse pecado, esses pecados, né? Eu vou falar sobre isso também aqui mais um pouquinho. Mas em relação aqui à divisão da alma, espírito, alguma dúvida, alguma coisa, alguma contribuição, não? Estava tentando achar Tava prestando atenção, né? Tanto por isso que eu não conseguia achar. Mas eu tava folheando aqui só para ver se eu achava o tópico em negrito do Antigo Testamento dos sacrifícios, porque a adaga do sacerdote que era usada para o sacrifício também é conectada a esse texto por alguns irmãos, que essa adaga citada aqui, além de tudo que você compartilhou que é verdade, também pode ser lembrada ou referenciada àquela adaga do sacerdote. E daí é lindo, né? Porque a função daquela adaga também do sacerdote, além de dilacerar e separar o sacrifício, ela também examinava o sacrifício, né, por dentro, para ver se estava tudo bem, se ele estava perfeito. E se a gente pensa no Senhor, né, essa palavra lançando luz e mostrando a qualidade de Jesus, né, não tem outra que faça um exame e mostre com mais glória, com mais clareza a perfeição de Cristo do que a palavra, né? Então, essa adágua reflete a glória, toda a glória dele, né? Toda a criação exalta e glorifica ele, mas na palavra a gente encontra a luz para ver ele igual em nenhum outro lugar. Sim. E bom você mencionar isso, porque sim, tem referência, e a gente vai ver aqui que no verso 13, quando a gente lê ali tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar conta, essa palavra aqui descoberto, o nu, né, nu e exposto, também para aqueles que gostam lá de estudar o hebraico, isso também está relacionado ao sacrifício, porque essa exposição, essa descoberta aqui era relacionada aos sacrifícios, quando os animais eles eram colocados olhando para o divino, olhando para o céu, e aí a adaga fazia essa separação, mostrando ali, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas mostrando ali toda como é que a gente pode falar? Toda a rendição, como estamos rendidos a Deus e a sua palavra, ao exame da sua palavra e a Deus o Criador.
Então, tem muito a ver também, tem toda uma referência, esse autor, a gente sabe que ele conhece muito do Velho Testamento, então a sua argumentação é uma argumentação voltada para os judeus, usando a linguagem do Velho Testamento, né? Então, de fato, como você falou, você me lembrou isso, mas deixa eu voltar aqui na questão que a Gabi falou, nos julgar pensamentos e intenções do coração. E eu quero perder um pouquinho mais de tempo aqui. Então, a gente entendeu que a palavra de Deus, primeiro, ela não há limites em nós, ela penetra até o mais íntimo do nosso ser, e quando ela chega lá no interior, lá no lugar mais escondido da nossa alma, o texto diz que ela julga, ou ela traz à luz, ou ela expõe, ou ela mostra, né, os pensamentos e intenções do coração. E o que isso significa? E eu acho que aqui é muito importante a gente entender, a gente pode entender isso para nós, né? Mas se a gente entender isso para nós, sem entender o porquê isso foi dito para esses irmãos aqui, talvez quando a gente entender isso para nós, a gente vai entender isso de uma forma muito superficial. Porque você pode entender assim, olha, bom, é claro, Demetrios, essa palavra de Deus, quando ela vai lá dentro, ela vai mostrar o meu pecado. Certo? Vai mostrar o meu pecado, vai botar a luz em cima daquilo. Como o Regis falou, essa é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, é toda a sua santidade. Quando ela entra lá no meu interior, ela só vai encontrar, se ela vai encontrar alguma coisa que preste, não vai encontrar nada. Então ela vai jogar a luz em cima daquilo que não presta, que é o meu pecado. Isso está claro para a gente. Mas o que esse texto tem a ver com a argumentação e o tema do livro de Hebreus? Alguém tem uma dica? Que para mim isso ficou fantástico hoje quando eu percebi. Alguém tem uma ideia? O texto do descoberto, mas ele está em Hebreus, não, Demetrios? Eu não entendi a pergunta. Minha pergunta é o seguinte, deixa eu falar direto, que acho que vai ser difícil mesmo, É mais fácil, porque está na minha cabeça. é Então, a sua impressão. porque o que está acontecendo com esses irmãos aqui? Eles não estão enxergando a incredulidade. Então não é só o problema aqui, não é o pecado apenas, mostrar todos os pecados. Talvez o problema é mostrar a raiz do pecado desses homens, que é a sua incredulidade. Então, quando a palavra de Deus ela entra no coração do homem, nessa profundidade, e revela para a gente as nossas intenções de coração e pensamentos, a gente pode ver superficialmente as ações, vamos dizer assim, o que eu quero fazer, o que eu estou disposto a fazer, mas a gente pode ver mais profundo ainda por que a gente faz. Qual o porquê? E aí eu vou dar exemplos aqui da nossa vida, tá? Vou pegar um exemplo aqui de alguém que acredita que precisa ser bravo e falar duro com as pessoas, porque senão não vai ser ouvido. Acha que o comportamento não pode ser um covarde o tempo inteiro, porque sendo covarde o tempo inteiro é um sinal de ser pequeno e tal. Aí você fala assim, pô, mas a palavra de Deus diz que não é para ser assim, você está errado, né? Não é para ser assim. Mas por que essa pessoa faz isso? E o motivo é porque ela, de fato, não crê em Deus. Entende? Entende o ponto aqui que o autor vai fazer? É porque você não crê verdadeiramente que você dá ouvido às mentiras do pecado. Você acha que... O pecado em si, olha só, aquele texto que eu botei de referência aqui, ó, Hebreus 3:13. Que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. O que acontece? O pecado que está na nossa carne, o pecado que Satanás muitas vezes fala no ouvido, ele não é pecado enquanto você ainda não praticou. Certo?
Quando você pratica o pecado ali, você está pecando. Mas enquanto ele está ali como uma ideia, ele não é pecado. O que ele é naquele momento? Ele é um engano. Ele é uma mentira. Mas porque muitas vezes nós não cremos no poder de Deus, nós não cremos na palavra de Deus, nós não cremos em Cristo, a gente se entrega a essas mentiras. E aí você pode ter alguém que vai falar, não, para eu ser bem-sucedido na vida, eu não posso ser honesto o tempo inteiro. Eu tenho que escolher o jogo algumas vezes, porque é da vida. Isso não é um problema. Ou aqueles irmãos, por exemplo, pegando o exemplo dos irmãos aqui, poxa, se eu voltar para a sinagoga, eu estou servindo Deus ao mesmo jeito. Né? Assim, Jesus não vai ficar triste comigo. Afinal de contas, eu estou indo para a igreja. Ou algumas pessoas, sei lá, coisas mais pessoais, do tipo... eu tenho que... Não, tudo bem, eu tenho que viver pela fé, mas é importante, sim, fazer uma aposentadoria, porque a gente, né, sabe o dia de amanhã e tal. Ou, olha, eu estou com um problema aqui, eu sei que Deus vai curar, mas eu tenho que procurar um psicólogo para me ajudar também, porque... Sabe como é que é? A gente também é crente, mas tem que buscar. Então, no limite, o que eu estou querendo dizer é que o motivo pelo qual nós hoje, né, caímos muitas vezes é o mesmo motivo que o autor está alertando aqui, a incredulidade. E essa incredulidade, ela é essa dualidade entre o engano do pecado e Deus. E a palavra de Deus vai mostrar isso. A palavra de Deus vai mostrar, olha, você ainda não crê verdadeiramente no poder de Deus. Por isso é que você cai, por isso é que você cede ao pecado. O pecado vai estar sempre ali na sua carne, vai estar sempre oferecendo. Vou dar um exemplo, você tem que confessar algo, né? E algo que talvez, num primeiro momento, vai destruir a sua vida, né? Você pensa, pessoas são, pô, a minha vida acabou, se eu falar isso, acabou. Aí você faz o quê? Você não fala. A palavra de Deus vai dizer o quê para você? Vai dizer assim, olha, você não fala porque você não crê no poder de Deus. Porque se cresce, você sabe que a palavra de Deus, aí sim, ó, a palavra de Deus diz que o crente tem que andar na luz, não pode andar nas trevas. Nós sabemos essas coisas. Ou melhor, muitas dessas coisas nós sabemos. Mas o fato de não praticar é porque não cremos. Entende o ponto? Não é uma questão de conhecimento. O Regis fala muito disso. Não é uma questão de conhecer. É uma questão de crer. Você pode conhecer muito a Bíblia, mas você pode não crer na palavra de Deus. Tem muita gente que conhece muito a Bíblia, mas no fundo não crê. E quando o autor fala aqui a divisão da alma e do espírito, uma outra reflexão que eu quero trazer para vocês é: muitos de nós vivemos na alma, na carne, a cópia do que é uma vida em espírito. Adoramos, cultuamos, estudamos a palavra, como se estivéssemos no espírito. Mas ainda assim, estamos na carne. É possível. É possível. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ali com a palavra de Deus lá no fundo, revelando, olha, você está fazendo isso, mas você é legalista. Você faz isso, mas você não crê nisso. Você faz isso porque você quer parecer cool ou quer estar no meio de um grupo. Então, o que esse autor está trazendo para esses irmãos é, olha, a palavra de Deus ela vai no profundo da sua alma e ela revela a incredulidade que está lá. É claro que, como consequência, você vai ver uma série de pecados, mas isso é dado da equação. Deus é santo, o homem é caído, você só vai jogar à luz um monte de pecado. Mas o que esse texto tem a ver aqui nessa passagem é mostrar o seguinte: Deus vai mais além e vai mostrar a sua incredulidade, o seu coração endurecido. Mas aí, eu quero trazer aquilo que eu estava falando do pecado, né? Eu falei assim, por que eu entendo que o texto não é só revelar as nossas práticas, ou revelar aquilo que está oculto? A palavra de Deus vai revelar. Deus já conhece tudo isso. Foi o que a Gabi falou, né?
Deus já conhece tudo isso. Salmo 139, a gente podia ler o salmo todo aqui. Eu só botei um pedacinho, você até uma música aqui, Gabi podia até cantar, né, Gabi? Achei que a Gabi ia cantar aqui pra gente aqui, ó. Senhor, tu me sondastes, me conheces. Esse salmo aqui fala o quanto Deus nos conhece em tudo. O salmo fala que ainda que eu fuja, né, que ainda que eu escape do teu espírito, para onde escaparei do teu espírito? Se eu for ao céu, está lá. Se eu fizer minha cama na sepultura, também está. Não há nada oculto a Deus. Nada. Então vai ao ponto da Gabi. Para quem a palavra está trazendo à luz a incredulidade? Para nós mesmos. E aí vocês vão ver que o autor repetiu várias vezes até esse ponto o quê? Se hoje ouvires a minha voz, não endureça o coração. Ou seja, a palavra de Deus mostra a nossa incredulidade toda vez que a lemos. Ela vai no fundo da alma e ela mostra. E cabe a nós, no momento em que vemos essa incredulidade, não endurecer o coração, se arrependendo. Só que o mais espetacular disso tudo, lembra que eu falei lá que a palavra de Deus também podia ser uma referência lá, ela sendo uma espada de dois gumes, porque ela tem um lado dela que traz a vida? Eu entendo que isso é a principal ideia desse texto. A principal ideia desse texto para esses irmãos é que a palavra de Deus ela é poderosa e ela penetra no íntimo do ser humano para revelar a ele a incredulidade dele, mas também para oferecer a ele o hoje. Hoje, arrependa-se hoje. E tenha a vida resgatada, lembra da vida lá que a gente falou? A vida resgatada em Cristo. Então, essa palavra vai no fundo do ser humano, mostra a incredulidade, mostra como nós temos negligenciado, né, a Cristo na nossa fé. Não só o pecado, os pecados são consequências dessa incredulidade. Mas ela também diz o seguinte, olha, mas hoje, se você quiser mudar hoje, ouvir a minha voz hoje, essa palavra também traz vida. Essa palavra também traz restauração em Cristo. Basta que você hoje, ao invés de descrer, creia em Cristo. Porque crendo nele, você hoje tem vida. Tá? Então, a ideia que eu queria deixar do texto, o texto é um texto pequenininho, mas ele tem um sentido muito bom para os irmãos hebreus e para nós também, para a gente não ficar pensando que a palavra de Deus é só um guia do que é certo e que é errado. Ela é também, mas o mais importante é ela apontar a nossa crença em Cristo Jesus. Cremos mesmo em Cristo como poderoso, como Senhor da nossa vida, para que a gente abra mão de tudo aquilo que nos segura? Eu tenho dificuldade, não sei se eu vou continuar morando na Alemanha, estou preocupado com isso, aí vou lá e faço uma entrevista, sei lá, com um amigo do amigo, só para pegar... Eu faço essas coisas porque eu não creio verdadeiramente em Deus? Eu estou preocupado se a minha esposa me ama de verdade, então eu vou para a academia malhar mais para ela não ter preocupação com outras pessoas e de repente, a gente ter problema no nosso casamento. Ou eu creio em Deus? Quais são as verdades que nós estamos seguindo, que na verdade são mentiras, que são fruto, na verdade, da incredulidade? E essa incredulidade aqui é incredulidade em Deus. Foi aquele povo, lembra? O texto todo fala, aquele povo não entrou na terra prometida porque não creu em quem? Em Deus. E nós hoje fazemos a mesma coisa. Porque não cremos verdadeiramente, somos suscetíveis aos enganos do pecado. Lá em Provérbios também diz, não sei quem vai lembrar de cabeça, né? Mas enganoso é o coração do homem, né? Que faz com que a gente creia em muita coisa que leva à morte, né? Então é isso. Então, Eu acho que é Jeremias, Demetrios. tem Jeremias também, mas acho que tem um provérbio que eu perdi aqui a referência. 17. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de vida, mas ao fim são morte. Esse aí, Regis, obrigado. Exatamente isso.
E esse provérbio, eu acho que ele é interessante dentro dessa ideia principal aqui, porque, ó, qual é o único caminho de vida aqui? É Jesus. É Jesus que é o caminho de vida. Todos os outros, que são fruto do nosso engano, frutos da nossa incredulidade, levam à morte. É o resultado desse provérbio. Então, por hoje é isso. Quero comentários, quero... Prestemos atenção, acho que é só para fechar, perdão, hoje é isso não. Fechar aqui, ó, quando o autor fala lá, não, verso 11, voltando aqui rapidamente, ó, verso 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso para que ninguém venha a cair, segundo aqueles exemplos de obediência. Esforcemo-nos para enxergar a incredulidade no nosso coração diariamente. Essa é a chamada. Cuidado. Olhe para o seu interior e veja que não é o pecado que você comete só, não, é o porquê você comete. O porquê você comete é a raiz dos problemas. É porque você não crê verdadeiramente em Jesus. Então, o autor está chamando, faça esse exercício constante para que você não se afaste da presença do Senhor. Amém. Agora sim, Bia. Eu estava lembrando de 1 Reis, eu li hoje cedinho esse versículo, e quando o Espírito Santo quer te cercar, ele cerca, né? Pra você ver, o tanto que eu senti o direcionamento de Deus ontem na nossa oração, para entrega total, né? Para abrir mão do que tem que abrir mão e confiar no Senhor de forma total. Eu creio que o Senhor está falando no nosso coração, principalmente no meu. E 1 Reis, capítulo 3, eu li hoje, fala sobre Salomão, quando Salomão começou a contrair afinidade com a filha, com Faraó, né? Ele usa esse termo, contrair afinidades, né? Então, essas afinidades, nossa, tem muito a ver com a falta de confiança e a desobediência, né? Eu estava ouvindo uma pastora que falou assim que ela aconselha gente que às vezes tem oportunidade de falar com algumas pessoas não cristãs a não procurar a felicidade, a não procurar o contentamento em Cristo, a procurar a obediência. Porque o contentamento é um fruto, mas o contentamento é uma maçã, mas a obediência é o são os frutos, né? Então a maçã é uma delas, que é o contentamento. Mas tudo é a árvore, né? Tudo vem da obediência, tudo vem do procurar obedecer o Senhor. Então, para a gente procurar obedecer, para a gente não mirar, eu preciso estar contente, né? No meu externo, não. Mas para a gente procurar a obediência total, né? Ao Senhor. Eu só queria compartilhar que eu fiquei muito feliz com o estudo de hoje, porque foi o que eu estava conversando com os meninos durante o nosso almoço hoje à tarde. E a gente falou sobre o terreno, né, do coração, né, quando se lança semente. Existem vários tipos de terreno. Existe o que é propício, o que é mais seco, o que é mais fértil, e também existem os tipos de sementes, porque tem semente que vai demorar muito mais para crescer, né? Mesmo tendo um solo muito bom, às vezes aquela semente ela demora muito para crescer. Ela precisa de anos, ou precisa de um ano para começar como é que se fala? Germinar. Germinar, isso aí. Eu só estou muito feliz que é para mim a confirmação do Senhor sobre o que a gente estava conversando hoje, sobre a salvação, sobre como falar e sobre os tipos de terrenos, né? Que tem quando a gente fala sobre a palavra de Deus. Então, fiquei muito feliz com o estudo de hoje. Muito obrigada. Também queria seguir nessa última linha aí da riqueza que o Senhor falou para nós, nessa última linha que o irmão enfatizou,
do que está em jogo, né? A nossa situação e as duas coisas, né? Você compartilhou, né? O negativo e o positivo, né? O que há em nós, mas o que é oferecido para nós pelo Senhor, né? Quando a gente paga o preço, quando a gente deseja, como a Lohane compartilhou, obedecer. No Salmo 119, versículo 81, versículo 83, na verdade. Então, é uma coisa que é dolorida mesmo e por isso não faz sentido para o mundo, não faz sentido para aquele que não quer o Senhor, porque nós cristãos, desde o começo da nossa caminhada, já está um decreto de morte para nós, né? Aquele que quer vir após mim, então ele está falando para aquele que ainda não veio. Se você quer vir após mim, e daí é algo péssimo que ele fala para nossa carne. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, morte, e siga-me. Só que são duas coisas terríveis, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, terríveis para a nossa carne, mas o quão mais maravilhoso é siga-me, né? A questão, a pergunta, a grande pergunta tá: a gente aprecia, a gente ama seguir Jesus, esse Senhor nosso? O quanto, né? Às vezes a gente ama, mas às vezes é um pouco só. A gente ama muito mais o mundo, muito mais a nós mesmos. Então tem que haver esse clamor mesmo no nosso coração, que se a gente não ama, que Ele nos mostre para nós amarmos, e se a gente ama pouco, que Ele aumente o nosso amor sempre, né? Nunca a gente vai olhar para nós mesmos e vai falar, nossa, agora eu amo muito, né? Sempre a gente tem que buscar amar um tanto, assim, quantidade que a gente nem conhece ainda, e pedir para Ele revelar e mostrar, Senhor, me mostra quão maravilhoso é seguir a Ti e pagar todo esse preço de negar a mim mesmo, obedecer, para que eu te conheça melhor. E então, né, desse aspecto negativo, essas duas coisas estão juntadas nesse versículo, porque o versículo fala assim: já me assemelho a um odre na fumaça, contudo, não me esqueço dos teus decretos. Então, esse saquinho, né, esse odre, dentro dele tinha vinho, mas ele ficava sobre o fogo para poder maturar o vinho, para que o vinho fosse adquirisse um sabor melhor e melhor, né? Um cheiro melhor e melhor. Mas como que ficava o odre por fora, né? Em cima daquele fogo, recebendo aquela fumaça. Então ele é assim que é o fato, né? Ele se assemelha a um odre na fumaça. Nós, ao seguirmos ao Senhor, é essa sensação para nossa carne. Talvez o mundo vai olhar para nós e falar: nossa, mas aquele cara ele só é humilhado, que vida mais triste, ele não se defende, ele aceita essa situação que estão fazendo, que estão desprezando ele não busca reconhecimento e por isso ele não recebe toda a recompensa que ele merece, né? Que cara mais burro, né? Porque com o potencial dele, ele poderia estar lá na frente já. Então, para o mundo e para a nossa carne, que são os amantes, é uma aparência feia, de queimado, de desgastado. Mas e dentro aquele vinho que está sendo apurado, né? Para o Senhor, é um vinho para o Senhor. Esse fruto, essa vida dentro de nós que é formada quando a gente dá esse passo de obediência, é para Ele mesmo, né? Essa videira da qual nós pertencemos e damos fruto, os frutos são para Ele, é para o deleite dele. Então, se a gente aceita isso, né, irmãos, a gente pode ir agora para o Salmo 45 e junto com o Espírito Santo fazer em unidade esse louvor de adoração. Salmo 45, versículo 1 e 2 só. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é pena de habilidoso escritor. Tudo bem, é um salmo de Corá, mas quando a gente pensa no Espírito Santo aqui, né? Que ele é aquele cuja boca transborda, cujo coração transborda de boas palavras, é ele que dedica ao rei isso que ele está compondo, né? Essa vida em nossas vidas, né?
Se a gente olha para tudo que o Espírito Santo fala de forma reveladora, usando a palavra dele em nossas vidas, tudo isso que o Demetrios falou, né? Ele lança a luz, ele lança essa adaga que mostra o que a gente é, mostra que muitas vezes a gente é soberbo, a gente quer louvor para nós e rouba o louvor do Senhor. Se a gente permite o Espírito Santo fazer isso e reconhece que a língua dele, o falar dele é como pena de habilidoso escritor, então, irmãos, cada vez a gente amadurece mais e pode reconhecer com mais profundidade o versículo seguinte, que o Senhor é o mais formoso dos filhos do homem. Nos lábios dele se extravasou a graça. Por isso Deus o abençoou para sempre. Então a gente nunca é abandonado pelo Senhor nesse caminho, nessa vereda terrível para a nossa carne, mas lá está o Senhor conosco, oferecendo toda a graça necessária, perdão, né? Ele é o primeiro interessado que a gente avance nesse processo que o irmão e os irmãos têm falado hoje, para a glória dele. Amém. Quando isso acontece, aí você vai passar a confiar muito menos no seu arco e na sua espada, né? Como fala em algum lugar dos Salmos fala, e assim eu passo a não confiar no meu arco e na minha espada, por causa que eu segui a tua, porque o Senhor me deu a tua verdade, né? Amém. É só porque eu hoje tive uma perspectiva, sabe, e a respeito disso, que é a perspectiva da luta da carne contra o espírito, né, que Paulo fala. E ele fala em luta, né? Ele fala em luta. E falando por mim mesmo, por mim mesma, tem momentos, sim, falando por mim, que é difícil negar esse eu. Tem momentos, sim, que a gente cria os enganos para que o nosso eu seja satisfeito, né? Jesus vem dizer, isso me chama muita atenção, que nenhum discípulo é maior do que seu mestre. Jesus não foi reconhecido nesse mundo, Jesus foi morto nesse mundo por ser quem é. E se a gente segue atrás dele, a gente não vai ter glórias nesse mundo, a gente não vai ser bem visto nesse mundo. E isso, como o Regis falou, isso para a nossa carne é difícil, porque a gente quer o destaque, a gente quer, né, a gente quer ser bem visto, a gente quer... E o mundo não vai nos dar isso, o mundo não vai, porque não deu para o nosso Jesus. Então, Paulo também vai dizer que ele cortava a carne, né? Eu corto minha própria carne para alcançar, para quem sabe no final eu não seja eu reprovado. E se eu for me comparar aqui com Paulo, eu sou esmagada, né? Quem sou eu? Não estou falando de Jesus, estou falando de Paulo. Então, a gente tem sim, a gente que é cristão, a gente sabe, a gente olha para o nosso mestre, a gente, cada dia que descobre o nosso mestre, mais certeza a gente tem de que a gente quer continuar. Mas a cada dia a gente tem que aceitar. E tem dias que são mais difíceis do que os outros. E eu acho importante a gente falar isso um para o outro, porque a gente tem que se apoiar, né? A gente negar o nosso eu, negar as nossas vontades, negar o que esse mundo prega muitas vezes, às vezes é difícil, a gente não quer. A gente quer criar os enganos, mas de vez em quando eu tenho que saber dizer não. Não, eu não posso fazer o outro feliz se eu não sou feliz, que é isso que o mundo diz, mas não é isso que Jesus diz. E vários outros enganos que se a gente deixar, a gente põe na nossa cabeça, porque, na verdade, o nosso eu quer acreditar naquilo, né? Então, a perspectiva que eu tive e que cortou hoje, essa semana, estudando esse texto, é olhar para mim, Gabriela, e ver tem coisas ainda que ainda corta, que ainda corta. E eu peço a Deus que eu esteja sensível, em primeiro lugar, porque se existe a briga, já é um bom sinal. E que eu seja obediente em ceder ao Espírito e não à vontade da carne. Eu queria colocar essa perspectiva, porque eu acredito que ela acontece com todo mundo. E só para completar, a gente fala muito de querer andar com Cristo, né? E eu não, assim, quando a gente fala, você
pregação, você quer ter Jesus? Pô, quem não quer ter Jesus? O cara vai te dar vida eterna, um monte de coisa, todo mundo quer. Ninguém não quer. O problema tá, você crê mesmo que Cristo tem todas as promessas que ele diz que tem, que a vida é só com ele, não é nesse mundo? Porque é aí que está o problema. Eu quero voltar aqui. Aqueles irmãos que estão ali, eles não são menos cristãos que nós, muito pelo contrário, até mais cristãos que estavam no meio de tribulação. Eles queriam estar com Cristo. O problema deles é que eles estavam deixando de crer verdadeiramente, de que a vida era com Cristo. Você entende a diferença? O querer estar, meus irmãos, não vai fazer a gente andar com Cristo. O que vai fazer a gente andar com Cristo é crer que Ele é tudo aquilo que Ele diz que é e que só há vida nele. É só crendo desse jeito que nós vamos buscar na palavra para enxergar as promessas. Porque, muitas coisas que nós falamos aqui durante os estudos e tal, estão na palavra de Deus o tempo inteiro. Está acessível a nós desde sempre. Não precisa do Demétrios no estudo, não precisa de ninguém, é só ir lá e ler, pegar e ler. Mas para que isso aconteça, temos que crer que Jesus é rei, que Jesus é o rei da glória, que ele é o Deus criador. Então a luta que acontece no nosso coração é a luta que o autor está falando, a luta da crença, da fé, incredulidade. Muitas vezes não cremos, e porque não cremos, não lemos a Bíblia, porque não cremos, não buscamos aconselhamento com os irmãos, não buscamos estar em culto, porque não cremos. Se eu realmente, pensa só, se realmente cremos em Cristo como Deus, essa sala hoje aqui não ia ter espaço para as pessoas. No culto fúnebre do Benoni, teve um problema, porque o Zoom só tem limite para 100 pessoas e mais de 200 pessoas ficaram de fora. Tinham 100 lá. Porque é isso, se nós cremos mesmo que Jesus é Deus, se nós cremos mesmo que a vida é com Ele, só com Ele, essa sala hoje já está cheia. Então, o fato de ela não estar cheia, e aqui eu estou falando isso, não estou criticando ninguém, estou falando para a gente entender, é porque não cremos verdadeiramente. E aí as coisas do mundo são, sim, mais importantes, os enganos do mundo nos afastam. Óbvio. Agora, eu não tenho dúvida que se você pergunta, principalmente para os que se dizem cristãos, você ama Cristo, quer estar contigo? Claro, a resposta é sim, claro que eu quero. E aí cai no ponto do que a Gabi falou, mas não há luta na carne. Porque esse quero não é verdadeiro. Porque para ser verdadeiro, precisa ter crença. Eu preciso crer. Então, eu acho que para a gente voltar nesse texto aqui, nós temos que lutar contra essa incredulidade que todos nós temos. Cremos mesmo, e como é que a gente vence essa incredulidade? Com a palavra de Deus. Olhando as promessas, lendo, refletindo, ouvindo a voz de Deus no tempo que se chama hoje. Por quê? Porque é só assim que a gente consegue lutar contra as mentiras da carne. A incredulidade é fruto do quê? Dos enganos do pecado. A incredulidade não é uma entidade, ela é só fruto dos enganos. E para vencer os enganos, eu preciso crer que Cristo tem a verdade. Mas se eu não creio, eu nem vou nele. Eu nem vou. Cristo é a verdade, ele tem a verdade, ele é a verdade. Então, se eu não creio, não, Cristo, nessa área da minha vida, ele não vai resolver. O meu problema aqui é o meu problema de negócio, é o problema de trabalho, né? Aumento, não, aqui Cristo é só dentro da igreja, mas aqui não. Aí, de fato, você de fato não crê, entendeu? Esse é o problema. Por isso que eu acho que por isso que eu creio que não tem definição de fé mais rica do que essa, que é a mais simples também, porque tem várias maneiras de falar sobre fé que são instrutivas, que ajudam a gente a ver mais longe, mas essa maneira que eu vou falar é a maneira mais simples e para mim não tem mais valiosa, porque fé é união com Cristo. Então, se aquilo que você crê não te faz unir a Cristo, não é fé. Você está crendo que vai dar certo, você está crendo na ideia, está crendo às vezes na promessa, mas você tem que crer no Senhor.
Porque se você Concordo, for Regis. unido a essa vida, se for unido a ele, é como se a gente só pudesse agarrar uma coisa de uma vez, não dá para agarrar duas. Então, ou a gente agarra o Senhor, os pés dele, ou qualquer outra coisa, e daí a gente vira um polvo, né? Porque aí Ah, começa. deixa eu piorar isso aí que você falou. Eu concordo totalmente com o que você falou, mas é como se eu só pudesse agarrar uma coisa, tá? E eu tô no meio de, sei lá, eu vou me afogar, tem boia, tem barco, tem tudo e tem Jesus. E você nessa hora escolhe Jesus. Porque esse é o ponto. Você tem que escolher Jesus em qualquer situação e principalmente nas situações onde o mundo não escolheria Jesus, porque escolher Jesus no momento em que você está bem, no momento em que não tem problema nenhum, isso aí até o ímpio faz. Esse é o ponto. E é o que o Regis falou, você tem que escolher Jesus sempre, sempre, crendo que é a melhor escolha sempre. Então, essa definição para mim é perfeita. Fé é isso, fé é escolher Jesus, é querer estar com Ele. Independente da situação. Vão ter situações onde a nossa carne vai, ó, agora aqui não era o momento. Por exemplo, esses irmãos hebreus. Chegou um oficial romano e falou: Você é cristão? Né? Tá ali, ó, o leão está preparado, não come há uma semana. Você é cristão? Lembra de Pedro? Pedro, quando foi identificado lá, né, Jesus estava sendo levado lá. Você não estava com ele? O que Pedro respondeu? Estava? Não, ele é meu mestre. Então, o ponto é esse, tá? A gente não pode tirar como pequeno. É nessa hora, na hora que não há opção nenhuma, na hora que você de fato está perdido, quem você escolhe. O pior é que a gente, às vezes, tem negado por coisas muito menores, né? Um sol, um lago, às vezes uma coisa muito menor do que um soldado romano. Uma memória, né? Tem muita gente que, os filhos mesmo, né, Gabi? Eu escuto muito, né? A questão nossa, mas você vai, não vai, você não tá fazendo, né? Vai ficar filho sem foto. Eu falei, vai, não vai ter foto. Não vai ter foto no lugar tal, não vai ter foto também no tal, mas vai estar na glória em nome de Jesus. É isso que nós estamos orando para eles irem para a glória e desfrutar com o Pai, né? É isso. É, Deus tenha misericórdia de nós. amém. Nos ajude a caminhar. Então, uma historinha bem pequenininha aqui, só para compartilhar como encorajamento, mesmo para a gente experimentar, né? A gente já tem experimentado um pouco disso, mas tem muito, né? Igual aquele irmão lá daquele louvor que perdeu a família no naufrágio, né? Foi a esposa, depois foi as filhas, e disso brotou um louvor no coração dele ao Senhor, porque através de tudo isso, ele desfrutou do Senhor. Isso uniu mais ainda ele ao Senhor. Então, que maravilha foi para ele, desse aspecto, né? Lógico. E daí tinha um irmão que tava, o Demetrios e a Gabi já sabem, desculpa, mas tinha um irmão que estava muito doente, e daí ele pediu para os irmãos, não vou falar o nome, porque a glória é para o Senhor, é um convite para nós experimentarmos isso para o Senhor, então pouco importa o nome do irmão. E daí ele estava muito doente, idoso, e ele pediu para as irmãs, como vocês, orarem na reunião por ele. E depois de depois de um tempo, ele só olhar aqui. Depois de um tempo, ele falou para as irmãs da oração que a dor não tinha passado, ele estava em muita dor. Aí ele falou assim: o Senhor me disse que estava suportando as dores comigo. E isso, irmãs, de fato, é melhor do que tê-la removido. Então, é lógico que aqui ele está contrastando o tirar a dor e não ter o Senhor, né? É lógico, porque ter o Senhor e tirar a dor não tem como ser ruim, né? Mas é igual o Salmo 23, né? Como se ele falasse assim: Senhor, se para mim passar por esse vale aqui de trevas, sem a tua presença, sair desse vale significar perder a tua presença, Senhor, eu prefiro ficar aqui com a tua presença.
Então, o Senhor está conosco, irmãos, é a melhor coisa. Que o Senhor abra os nossos olhos mesmo, tenha misericórdia de nós, da nossa lentidão em reconhecer o valor da pessoa dele, da vida dele, e nos leve mais fundo. Amém. Zan, é contigo, né? O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor que me fez renascer. E eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou eu. Amém, Zan. Amém. Obrigada, minha irmã. Amém. E Martim, se não me engano, foi Martim Lutero que falou que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias esquecemos. Então, que escutemos e que essa palavra se renove realmente cada manhã em nossas vidas. Amém. Amém. Vamos orar para a gente encerrar. Eu vou orar aqui e peço que o Espírito Santo complete em cada coração aquilo que ele veio para completar. Oremos. Pai de amor, Deus querido, Deus amado,
Quão maravilhoso é estar na tua presença, Pai. Onde estaríamos nós? Onde estaríamos nós se não estivéssemos aqui, ouvindo da tua palavra, Pai? Que cada um de nós que se dispôs aqui hoje está na tua presença, Senhor, a ouvir a tua palavra, esteja, Pai, disposto a te obedecer, a não endurecer o coração. Nos ajude, Pai, a reconhecer aquilo que o Senhor quer que nesse momento a gente reconheça, Pai, nessa caminhada que nós temos contigo. Aonde, Pai, sonda os nossos corações e nos mostra se há algum caminho mau. E nos ajude a consertar, a corrigir, a entrar no trilho, Pai. Para a honra e glória do teu nome, para o propósito daquilo que fomos criados, Senhor. Te honrar, te glorificar, estar na tua presença. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pelo seu amor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Porque quando olhamos para nós, Pai, sabemos que não temos a menor condição, Pai, desse amor, desse descanso, de tudo que o Senhor tem a nos oferecer, de todas as suas promessas e do seu cuidado no detalhe conosco. Pai, toma a vida de cada um de nós nas tuas mãos e esteja, Pai, conosco durante essa noite, completando aquilo que o Senhor se propôs, Pai, que a sua palavra eficaz quis trazer para nós nessa noite. Eu peço que nós possamos estar fortalecidos para continuar buscando, Pai, o entendimento da tua palavra. O Senhor hoje falou conosco da tua palavra. E que a gente possa, Pai, agora refletir no que é a tua palavra, em querer estar em contato com essa palavra, Pai, e saber que ela é eficaz em nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Obrigada, Senhor, porque essa palavra chegou até nós e nos ajude, ó Pai, a transmiti-las, a testemunhar de Jesus para as outras pessoas, Pai. Que possamos ter, Pai, ardendo dentro dos nossos corações o desejo de compartilhar, de fazer crescer o teu reino, Pai. De nos sentirmos teus filhos, herdeiros verdadeiros, ó Pai, e que possamos cuidar desse reino por fazermos parte. Aumenta a nossa fé em Ti, é a oração que eu te faço. E eu te agradeço por tudo, pelos louvores, por tudo, ó Pai. Te peço perdão pelos nossos pecados e perdão, Pai, por tantas vezes fecharmos os olhos e priorizarmos o nosso eu. Nos ajude a enxergar cada dia mais, para que cada dia mais a nossa ligação com o nosso Senhor Jesus seja mais forte e fortalecida por Ti. É isso que eu te peço nessa noite e te agradeço muito, Pai, pelo trabalho do Mitel, que tanto tem abençoado a minha família, Pai. Pelo simples fato de estudarmos a Tua palavra e estarmos, Pai, querendo caminhar contigo. Que a mesma bênção esteja sobre os meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, pessoal.